Olá, meu nome é Alexandre Andrade, tá? Eu vou passar agora uma explicação do indicador níveis percentuais gráfico, ok? Qual é as suas configurações, como que ele funciona, como que você insere ele no gráfico, qual a sua usabilidade e qual é o diferencial desse indicador, ok? Inicialmente, para você inserir ele no gráfico, nós estamos aqui com o gráfico do índice futuro, tá? 60 minutos, na data do dia 20. Aí você vem indicadores, mais indicadores, vai procurar pelo indicador níveis percentuais gráfico. No corpo do indicador existe uma descrição do que o indicador faz. Tá? Ele vai plotar linhas no gráfico em função de um preço, tá? Pré-determinado, escolhido exclusivamente pelo usuário. Qualquer nível percentual é totalmente configurável, ou seja, fica a critério do usuário. Tem também um diferencial que é ao final do intervalo de 60 minutos ele vai plotar os fechamentos desses intervalos dentro dos time frames especificados no indicador 5, 10, 15, 20, 30 minutos. Também estarei explicando esse diferencial deste indicador, ok? O que a gente faz? A gente vem aqui, insere ele no gráfico e dá um OK. Pronto, temos o indicador. Por padrão, o indicador ele vem setado com o preço do dólar, tá? Nos R$ 5,10. Ele vem inicialmente com suas configurações básicas, plotando 6 linhas no campo positivo e 6 linhas no campo negativo, em função de um preço pré-determinado. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Digamos que nós queiramos plotar as linhas a partir do dia anterior. Por exemplo, o dia de ontem no índice fechou em 127.100, ou seja, 127.100. A gente vem nas propriedades do indicador, duplo clique, ok? Você tem aqui a opção parâmetros, tá? Aqui você tem o preço, percentual, número de linhas, o dia, o mês e o ano e a opção mostrar fechamento, que é o diferencial do indicador que eu vou estar explicando posteriormente, ok? A gente vem aqui, insere os valores do fechamento do índice, como o teste que está sendo explicado, 127.100, ok? Dá um aplicar, tá? O percentual que nós vamos utilizar, vamos colocar um percentual de 0,5%, que a maioria do pessoal gosta de estar utilizando. Quantidade de linhas eu vou manter 6 e vou manter os dias aqui para vocês entenderem a função da data, tá? A opção, tá? Vou dar um OK, beleza? O que nós temos aqui? A linha verde, ela representa o nível de referência, ou seja, a partir deste nível o preço está sendo traçado. Você tem 6 linhas positivas, ok? 6 linhas negativas em função do seu preço pré-determinado, tá? Digamos o seguinte, eu não quero as linhas plotadas para datas anteriores, ou seja, a data início das linhas plotadas eu quero a partir do meu dia, digamos dia 20. Você vem aqui em parâmetros do indicador, tá? Você vem na opção data, tá? Dia. A partir de qual dia você gostaria? Dia 20. A gente está no mês 11. Você vem e coloca 11, dá um aplicar e dá um OK. Automaticamente você tem suas linhas plotadas a partir do seu dia 20, levando em consideração a referência do fechamento do dia anterior, dentro de um intervalo de 0,5%. Se eu colocar, digamos assim, eu gostaria de uma quantidade menor de linhas, por exemplo, dou um duplo clique no indicador, tá? Não quero 6 linhas de níveis percentuais, você escolhe, por exemplo, quero apenas 3 linhas. Você coloca a opção 3, dá um aplicar e agora você tem 3 níveis de negociação com intervalos de 0,5% em função do seu preço de referência, ok? Se nós colocássemos em um time frame menor, tá? O que vai aparecer para vocês aqui? Dentro do indicador existe uma configuração de uma estratégia que eu vou estar explicando a seguir. Digamos que você não queira esses fechamentos visíveis para você aqui no gráfico. Esse fechamento está me atrapalhando, eu não quero ele de momento, eu só quero as linhas plotadas no gráfico. Você vem aqui nos parâmetros do indicador, ok? Tem a opção mostrar fechamento, você simplesmente desabilita a função,
dá um aplicar, dá um OK, e agora você tem o gráfico sem os níveis de preço mostrado. Se você clicar em cima da linha e excluir a regra de coloração, as linhas ficarão totalmente nas cores visíveis como você, a critério que você utiliza, tá? Digamos que você queira utilizar um indicador em um semanal, por exemplo, coloco no gráfico semanal, tá? Venho aqui na data, na semana anterior, por exemplo, o fechamento da semana anterior foi em 125,87895. Eu dou um duplo clique no indicador, ok? Insiro o valor de referência, 125,895, ok? Dou um aplicar, tá? O percentual eu quero de 1%, ok? Dou um aplicar e a quantidade de linhas eu quero 4 linhas, tá? Dou um ok e a partir disso nós temos, detalhe, as linhas de percentuais elas ficarão visíveis dentro de um intervalo de minutos inferior a 280 minutos, ou seja, se eu vier aqui colocar 280 minutos, tá? As nossas linhas estarão plotadas até esse intervalo de 280 minutos. À frente de 280 minutos, é possível que devido à limitação da própria plotagem de linhas, as linhas não apareçam. É como tentar visualizar as linhas no gráfico do diário, ok? Mas dentro dos time frames inferiores a 280 minutos, as linhas ficarão visíveis completamente. Vou colocar no gráfico de 60 minutos, você tem a visualização das linhas por completo, usando como referência o fechamento de um semanal. Cada nível de preço aqui equivale a 1%, tá? Em relação ao seu fechamento, ok? Digamos que eu queira inserir uma linha de referência no meu gráfico, ou seja, uma linha alternativa que auxilie para um novo estudo. Você tem a opção também. Você clica no indicador, vai na opção linhas de referência, por exemplo, eu quero uma referência nos 125.000, 26.500, ok? Dou um adicionar, vou alterar a cor aqui para uma cor, digamos, amarela, um tamanho 2 e uma espessura tracejado. Dou um atualizar, a linha mudou, dou um aplicar, dou um OK e você tem uma linha de referência que cruza todo o seu espectro do gráfico, tá? Detalhe que essa linha é uma resistência, então esta linha ela ficará visível no gráfico semanal, ok? Em qualquer time frame. Vou colocar no gráfico de 60 minutos novamente, tá? A gente tem a nossa linha. Digamos que eu queira diminuir a quantidade de linhas, ou seja, dou um duplo clique no indicador, tá? Eu não quero 4 linhas, eu quero apenas 2. Você coloca 2 linhas, dá um aplicar, automaticamente você tem 2 linhas. Eu não quero a linha de referência, você pode selecioná-la, remover, aplicar e automaticamente suas linhas são excluídas, tá? Você pode utilizar isso como referência para tomada de decisões, levando em consideração um valor. A maioria dos indicadores eles vêm pré-determinados com um percentual fixo e uma quantidade limitada de linhas. Não é o caso deste indicador. Digamos, qual é o limite máximo de linhas que eu consigo plotar no meu gráfico? Bom, a quantidade máxima de linhas que a função de plotar linhas consegue são 99 linhas, tá? Se você dividir isso por 2, a sua quantidade de linhas que você consegue inserir no gráfico são 48 linhas no campo positivo e 48 linhas no campo negativo. Vou dar um exemplo a vocês. Se eu clicar no gráfico aqui, ó, propriedades, ok? Venho até em parâmetros, tá? Vou diminuir o percentual para um percentual de 0,125%. Dou um aplicar. Notem, eu tenho 2 linhas com preço de referência plotadas a partir de um nível percentual pré-determinado. Número de linhas, eu quero 48 linhas. Dou um aplicar e automaticamente você tem 48 linhas plotadas em função do seu preço de referência. Digamos que você queira mudar a data. Notem, você tem seus níveis percentuais, elas estão sendo plotadas a partir do dia 20. Eu quero que as linhas sejam plotadas não do dia 20, mas a partir do dia 14. Dou um OK, dou um aplicar e automaticamente você tem todas as suas linhas aqui plotadas em função do seu dia 14, tá? Não quero essa quantidade de linhas, acredito que todo mundo, que não serão todas as pessoas que utilizarão essa quantidade. Digamos, eu quero diminuir essa quantidade de linhas. Vou inserir a nova métrica aqui, ó,
Por exemplo, eu quero apenas 5 linhas, tá? Com um percentual próximo de 0,25%, ok? Ou melhor, 2%. Vou colocar 2% aqui, vou dar um aplicar, você tem todas as linhas plotadas a partir do dia 2, usando como referência o seu preço de fechamento, tá? Do semanal, a partir do dia 14, tá? E com espaçamento de 2% entre um nível e outro, ó. 2% de preço aqui, ó. Tá? Digamos que eu queira utilizar somente a partir do dia original, ok? Dou um duplo clique, venho em parâmetros, na função de data, no caso, eu quero a partir do meu dia 20, tá? Dou um ok, apliquei. O mês estamos utilizando o dia 11, o ano é 2023, tá? Dou um aplicar, dou um ok. Vou diminuir o tempo gráfico para vocês visualizarem, ó. Colocar em 15 minutos, tá? Pronto. Temos uma visão agora do gráfico do índice futuro, tá? Com intervalos de 2% de deslocamento. Lógico, 2% muito grande, vamos reduzir para 0,25%. Você vem aqui, percentual, coloca 0,25%, tá? Dá um aplicar, dá um ok. Então agora você tem 5 linhas de percentual plotadas em função do seu preço de referência, para auxílio nos seus estudos ou nas suas métricas que você gostaria de estar utilizando, tá? Essa daqui é a configuração básica do indicador níveis percentuais, ok? No vídeo a seguir eu vou explicar o diferencial do indicador usando as métricas padrões do indicador e também utilizando os preços que são plotados no gráfico, ok, galera? Obrigado!